Graça e paz, irmãos. Como é bom louvarmos ao Senhor, né? Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui. Nesta manhã já estive com os irmãos, já dei meus cumprimentos, né? Para aqueles que não vi. Que o Senhor abençoe a todos e nos abençoe também, né? À medida que nós abrimos a Sua palavra, porque pela Sua palavra Ele fala, irmãos. Pela Sua palavra Ele nos lava, nos purifica, nos edifica casa espiritual. Amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, então. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler ali, amados, os versículos 1 e 2. Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Só até aqui, amados. Vamos orar. Senhor, nós confessamos diante do Senhor neste momento, Senhor, que não há em nós equipamento natural algum, Senhor, para compreendermos a Tua palavra. Ela é viva, ela é espiritual, viva e eficaz. E nós precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor. E nós todos aqui nesta noite nos colocamos em dependência deste mesmo Espírito para perscrutarmos a mente do Senhor e compreendermos a Tua santa palavra, Senhor. Ó Senhor, que tremendo é sabermos que o Senhor não reúne Teu povo em vão, Senhor, e que Tua palavra não volta vazia. Senhor, que toda a Tua vontade, todo o Teu propósito, Senhor, seja cumprido pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, o encargo que eu trago no coração nesta noite é considerar com os irmãos esta acusação que os fariseus e os escribas estão fazendo contra o nosso Senhor Jesus aqui nesse texto. E essa acusação está nessa frase do versículo 2 aqui. Este recebe pecadores e come com eles. Esta é a acusação. Este recebe pecadores e come com eles. Por que essa acusação está sendo feita? O que essa acusação significa? O que ela significa para Jesus? O que ela significa para nós? E até mesmo, talvez seja válido também entendermos o que ela significa para os próprios fariseus e escribas. O que eles tinham em mente ao fazer essa acusação contra o Senhor? E para a gente começar entendendo justamente o ponto de vista dos fariseus, eu gostaria de abrir um rápido parênteses aqui nesse texto de Lucas e convidar os irmãos a abrir lá no livro de Jonas, porque o livro de Jonas é uma referência muito importante para nós, para entendermos um pouco essa mentalidade farisaica, né? Como os fariseus pensavam, o que está por trás aqui, inclusive dessa atitude que esse texto nos mostra. Então, eu gostaria de começar, irmãos, fazendo assim um panorama, né, bem breve, sobre o livro de Jonas, para nós usarmos ele de trampolim, digamos assim, para a gente penetrar e começar a compreender, então, o que está lá em Lucas 15. Então, eu vou pedir para você abrir no capítulo 1 de Jonas, para nós irmos fazendo, assim, uma rápida passagem sobre esse livro. Se a gente pudesse dar um subtítulo, né, para o livro de Jonas, talvez nós poderíamos dizer assim, né, Jonas, o profeta que odiava Deus por amar os seus inimigos, né? Basicamente essa é uma maneira de nós vermos o texto, né? É um livro que contém as profecias de um profeta, né? Ou melhor, que não contém as profecias de um profeta, é um livro que é sobre um profeta, né? É assim que o livro de Jonas é.
Nos capítulos 1 e 3 de Jonas, nós vemos Jonas interagindo com não-judeus, né? No capítulo 1, ele interagindo com marinheiros pagãos, no capítulo 3, ele interagindo com ninivitas, mas ele nunca está interagindo com o seu próprio povo, né? E quando nós vemos a interação de Jonas com esses povos não-judeus, nós começamos rapidamente a notar que esse livro é um livro de contrastes, né? Que as coisas são um pouco diferentes do que nós poderíamos imaginar, né? Porque ambos, né, fariseus e ninivitas, parecem temer a Deus mais do que o próprio profeta de Deus, né? O profeta de Deus parece ser mais duro do que esses pagãos, né? Aliás, todos os personagens que nós vemos nesse livro fazem o oposto daquilo que a gente pensaria que eles deveriam fazer, né? O profeta, por exemplo, ele se rebela contra Deus, né? Não quer obedecer a Deus, até parece odiar a Deus, né? Os marinheiros pagãos, imaginem, marinheiros, né? Marinheiros têm fama de ser imorais, né? Imaginem marinheiros pagãos, né? A imoralidade que vive, mas parecem ter um coração mole e rapidamente fazem uma oração de arrependimento, né? Temos o rei, né, da capital do Império Assírio, né, o maior, talvez, centro cosmopolita daqueles dias, todo poderoso, mas é muito rápido em se humilhar e se prostrar diante de Deus. Até gado é envolvido nos sinais de arrependimento do povo, né? Parece que o mundo está virado de cabeça para baixo nesse livro, né? E nós olhamos ali no versículos 1 e 2 do capítulo 1 e vemos assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então veja, irmãos, né? Vai até Nínive, capital do Império Assírio, como já disse, o maior inimigo do povo de Israel, né? Daquela atualidade. Vai lá e prega para eles. E claro, né, ao invés de ir para Nínive, Jonas faz justamente o contrário, né? Entra num navio que possa levar ele para o mais longe possível de Nínive, né? Nesse ponto, né, em que ele toma esse navio com direção a Tarsis, não nos é falado aqui o porquê que ele está fazendo isso, né? Ele está fugindo de Nínive, ele tem medo dos ninivitas, ele não gosta dos ninivitas. O motivo dessa fuga não é colocado para nós aqui no capítulo 1, né? Mas ele pega um navio cuja tripulação é pagã e cai no sono lá no porão do navio, né? E aí os contrastes começam a aparecer, né? Porque Deus envia uma tempestade para acordar o seu profeta, enquanto os marinheiros pagãos estão bem acordados, né? E bem cientes de que há uma força sobrenatural envolvida naquela tempestade, né? E eles chegam então a Jonas, e a reação do profeta é um discurso bem religioso, né? Nós podemos até imaginar, quem sabe, ele levantando a mão e dizendo assim no versículo 9 do capítulo 1 aqui: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. É bem informal, né? Bem religioso. Quando ele fala terra seca, eu imagino que era exatamente o que aqueles marinheiros estavam querendo ver, né? Terra seca, sim, é verdade que o Deus do céu fez o mar e a terra seca, como ele diz aqui. Mas se é isso mesmo, o que Jonas está fazendo se escondendo desse Deus no porão de um navio, né? Uma afirmação evidentemente sem realidade espiritual nenhuma, não é mesmo, irmãos? E quando esses marinheiros perguntam ao homem, né, que teme ao Senhor sobre o que fazer, ele responde: matem-me, né? Me joguem no mar. Quando a gente olha para isso, a gente pode até pensar que é um gesto nobre, né, de um homem assim, que está tentando dar a própria vida para salvar aqueles marinheiros e tudo mais, mas logo a gente vai ficando com a impressão de que talvez, né, ele possa ter concluído que se Deus encontrou ele ali no porão daquele navio, talvez a única maneira de continuar fugindo seja a morte, né? Quem sabe se ele morresse, ele não precisaria então ir a Nínive, né? E pior, ele está manipulando esses marinheiros, né? Colocando o sangue dele na mão desses marinheiros inocentes, para que ele não precisasse cometer suicídio, ele meio que induz esses marinheiros a se livrarem dele, né? E é muito egoísmo, então, né? Não é assim tão já altruísta, né? E eles lançam Jonas ao mar, pedindo misericórdia a Deus, a tempestade passa, e agora eles são crentes, né? Os marinheiros passam a temer a Deus. Há uma espécie de conversão ali.
Mas Deus frustra essa fuga máxima de Jonas ao enviar um grande peixe que o engole, né? E aí, de novo, né? Você tem um navio no meio de uma tempestade, em alto mar, um homem é jogado no alto mar, aparece uma criatura marinha gigantesca, engole esse homem, morte na certa? Não, não morre, né? Nada é o que você pensa que iria acontecer. O peixe engole esse homem, e aí nós vemos então, né, essa oração de Jonas aqui no capítulo 2, e se você for olhar atentamente para a oração de Jonas, você vai ver que ele não se arrepende especificamente do pecado dele. Não há um arrependimento claro acontecendo nessa oração. Mas ele agradece a Deus, né, pelo livramento, promete obedecer a Deus dali em diante, e a resposta do Senhor é fazer Jonas chegar em Nínive pela boca do peixe. Basicamente é isso que acontece. E aí nós chegamos no capítulo 3 aqui, vire a página aí. E lá no capítulo 3, versículo 2, nós temos Deus falando: levanta-te e vai a grande Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E aí então, finalmente, Jonas, sem opção, vai e entrega a mensagem. Versículo 4 do capítulo 3, a parte B, está a pregação de Jonas. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. No texto original, irmãos, essa pregação de Jonas tem exatamente 5 palavrinhas. 5 palavrinhas. Essa é a pregação dele. Nós não temos aqui um monte de coisa importante nessa mensagem, né? Não há menção de qual é o pecado dos ninivitas. Nós não sabemos o que os ninivitas fizeram de errado, certo? Não há essa informação. Não há instrução nenhuma de como eles deveriam responder a Deus, como eles deveriam mostrar frutos de arrependimento. Nem sequer é dito quem irá subverter Nínive, né? É Deus que vai subverter. Não há palavra Deus na mensagem dele. E aí você fica pensando, que pregação é essa, afinal? Que tipo de mensagem é essa? Né? Será que Jonas está intencionalmente dizendo só o mínimo que ele tem para dizer, para ser considerado como, tá bom, pregou, né? Obedeceu finalmente? Será que ele está tentando se passar por alguém que obedeceu, sem ter obedecido de fato? Será que ele está tentando sabotar a própria mensagem dele? Será que ele está tentando contribuir para a destruição dos ninivitas, dando o mínimo possível, para que eles errem na resposta e a destruição chegue, né? Então, essa pregação deixa muitas dúvidas para nós. O fato, irmãos, é que qualquer que sejam as motivações de Jonas, para aquela mensagem tão curtinha, né, e sucinta, é que parece que a estratégia deu errada, porque o povo se arrepende. Aliás, um arrependimento fulminante cai sobre o povo de Nínive, começando pelo rei, passando pelo povo e atingindo o gado, como eu já disse. Todos, sem exceção, se arrependem. Então, notem, né, que pela segunda vez nesse livro, os pagãos, porque a primeira foi os marinheiros, o povo pagão, cuja malícia havia subido diante de Deus, se arrepende e se mostra mais temente a Deus do que o profeta de Deus que está ali. Certo? Então Deus perdoa os ninivitas, Deus não traz a destruição que viria, caso eles permanecessem no pecado. E agora notem que interessante aqui, sobre a mensagem de Jonas. A última palavra da pregação, entre aspas, de Jonas, é subvertida. E essa palavra no hebraico é uma palavra muito curiosa, porque ela possui 2 significados. O primeiro significado é o significado de virado de cabeça para baixo, né? Será subvertida, será virada de cabeça para baixo, será, digamos assim, será dada uma rasteira, ela será destruída, ela será completamente aniquilada. E é esse sentido que aparece no hebraico em Gênesis 19, 21, quando o Senhor fala de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra serão subvertidos, serão destruídos. Mas há um segundo significado menos usado no Antigo Testamento, que é um significado que aparece em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Lá, Samuel está falando acerca de Saul, e nós lemos assim naquele versículo: e o Espírito de Deus se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem, ou serás subvertido em outro homem. Então veja que esse segundo significado não tem a ver com destruição, tem a ver com transformação.
E quando Jonas disse, mais 40 dias e Nínive será subvertida, com certeza ele tinha em mente o primeiro significado. Nínive será aniquilada. E, para o desespero, entre aspas, de Jonas, o que ele pregou aconteceu, mas não no sentido que ele pensou que aconteceria. Jonas pregou que a cidade seria subvertida e de fato foi, porém não destruída, e sim transformada. Houve arrependimento, transformação. E nós chegamos no capítulo 4, onde Jonas está furioso com isso. Ele não gostou nada que isso tenha acontecido. E aí, então, finalmente, vem o motivo da fuga dele, que a gente não leu lá no capítulo 1, agora aparece no capítulo 4, versículo 2. Vejam aí. Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus compassivo e misericordioso, longânime e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Ou seja, ele usa uma descrição que Deus fez acerca de si mesmo. Isso está lá em Êxodo 34, versículo 6. Deus falando de si mesmo como grande, né, em misericórdia, compassivo, longânime, certo? E ele fala, esse é o teu problema? Para Deus. Tu és muito compassivo, muito longânime, o Senhor teria misericórdia, por isso que eu não quis pregar. Então usando a qualidade de Deus contra Deus. Já pensou? É o que ele faz, né? E aí ele nem continua muito nesse discurso dele, né? Ele já vai para a conclusão direta. Vamos rápido ao assunto. Versículo 3. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. É forte a reação desse homem. E nós podemos relacionar esse pedido para morrer aqui com aquele gesto lá no navio de me joga no mar. Quem sabe assim, né? Minha vida cabe por aqui mesmo. Então nós podemos dizer que é a segunda vez que ele está pedindo para morrer, né? Mas felizmente para Jonas, Deus não atende esse pedido, né? E pergunta se aquela ira tinha justificativa, né? Uma pergunta que Jonas, vocês podem ver aí no texto, nem sequer responde. E aí Jonas sai da cidade, se acampa numa colina próxima. E o que ele está fazendo numa colina próxima, assim, com vista para a cidade de Nínive? Também não é dito. Será que ele está esperando para ver o que acontece, né? Será que ele está ali torcendo que o povo se arrepende de ter se arrependido? E finalmente a destruição chegue? Nós não sabemos, mas Deus faz que no calor do dia surja uma aboboreira que faz sombra para ele. E ele fica muito feliz com aquilo, né? Mas Deus também envia um pequeno verme que fere aquela planta e ela morre da noite para o dia. E no dia seguinte a planta está morta. E aí, numa terceira tentativa, Jonas vai pedir pela segunda vez que Deus o mate. Versículo 9. E Deus, mais uma vez, pergunta para ele, Jonas, a tua ira se justifica? E Jonas responde de bate-pronto, né? Obviamente, absolutamente que sim, me deixem morrer. E estas, irmãos, são as últimas palavras de Jonas nesse livro. Nós não ouvimos mais nada a respeito dele, né? A última vez que Jonas fala no livro de Jonas é a segunda vez que ele pede para morrer, certo? Nunca mais ouvimos dele. Como é que nós podemos justificar um homem ter tanta dificuldade assim com Deus que simplesmente ama as pessoas que ele, Jonas, odeia? Como é que pode essa dificuldade dele? De onde vem isso? Provavelmente vem, irmãos, de um valor muito grande que ele dava à sua identidade como pessoa e como povo escolhido de Deus, né? Então, é justamente esse valor para essa experiência com Deus, né, que o coloca em choque com Deus. Já pensou, você dá tanto valor para uma experiência passada com o Senhor, que isso, depois de um tempo, te coloca em choque com o próprio Deus? Parece que é o que está acontecendo aqui. Nós sabemos que na cronologia da história, os judeus foram escolhidos antes dos gentios, né? Na linha do tempo, a escolha veio primeiro para eles. Aliás, eles foram separados primeiro, né? Isso está lá no chamado de Abraão, para que, através deles, todas as famílias da terra fossem abençoadas.
E os judeus, como povo, então, foram guardiões da revelação de Deus, né, da revelação especial de Deus, que são as Escrituras do Antigo Testamento. Todos nós sabemos daquele grupo, né, os escribas que faziam as cópias e todo um sistema matemático para garantir que as cópias estavam perfeitas, e eles guardavam as Escrituras. Se eles não tivessem tido esse cuidado, provavelmente nós não teríamos acesso às Escrituras nos dias de hoje. Os judeus tinham também a promessa dos Messias, né, de que o Messias, na plenitude do tempo, viria à humanidade encarnado como um judeu, primeiro para os judeus. E obviamente que isso não significa que, né, na nossa fé, eles não deveriam ser salvos, ou não devem ser salvos pela fé e pela graça, porque essa é a única maneira de salvar, é graça para gentios, é graça para judeus também. Mas eles tinham toda essa história, né? A escravidão no Egito, a travessia do deserto, tudo isso foi cenário para que Deus pudesse se revelar à humanidade. Então, Jonas, dando muito valor para essa história, né, para esse caminhar do seu povo, para essas tradições, tinha uma dificuldade enorme de aceitar que alguém pudesse chegar simplesmente e pegar o bonde andando e sentar na janela, né? Entrar e receber o favor de Deus, sem ter passado por tudo que eles passaram, sem ter vivido tudo que eles viveram, né? Então ele não consegue experimentar ou aceitar que Deus possa simplesmente estender seu favor para outro povo, e assim colocá-los no mesmo patamar que os judeus, né? Como é que ele pode dar aquilo para outro meio que de graça, sem ter custado tudo que custou para mim? Como é que o Senhor pode simplesmente não somente fazer isso, mas ainda fazer isso com o pior inimigo de Israel? Ele preferia morrer a ver isso acontecer. E é basicamente essa indignação, né? E ao mesmo tempo esse falso zelo, esse valor que eles davam para o que eles tinham com Deus, por serem judeus, que explica muito dessa atitude farisaica que nós vemos nos dias de Jesus, certo? Os fariseus tinham sido, digamos, os recipientes, os mantenedores desse sentimento, certo? Eu passei a minha vida inteira me dedicando ao cumprimento da lei, e se você não nasceu, talvez começou a cumprir a lei lá no ventre da sua mãe, você com certeza está atrás de mim na fila, meu amigo. Fica onde você está, que eu estou na frente, certo? Não pense que você vai chegar assim e vai estar no meu patamar, de forma alguma. Ninguém fura fila aqui, vai lá para o fundo, né? E aí nós podemos então fechar os parênteses aqui e voltar lá para Lucas capítulo 15, que é o texto que nós lemos. E chegavam a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vamos pensar um pouco na situação que está acontecendo aqui? Os cobradores de impostos, que são mencionados aqui, eram na sua maioria judeus que compravam com uma boa quantidade de dinheiro o direito dos romanos de cobrar impostos, taxas, pedágios e coisas desse tipo do povo. E nós sabemos que era um sistema repleto de abuso, né? Um sistema bem corrupto. Esses cobradores, então, eles eram cordialmente odiados e desprezados pelos seus compatriotas. Não somente porque eles eram traidores da nação judaica e desonestos ou gananciosos, mas porque o trabalho deles os tornava ritualmente impuros. Então eles eram vistos como alienados de Deus, separados de Deus, né? Portanto, os judeus conservadores não os viam em contato com Deus. Eles eram separados, desligados de Deus. Agora imaginem vocês, irmãos, esses cobradores de impostos estavam se aproximando de Jesus para ouvi-lo, juntamente com outro grupo. E veja que curioso, Lucas 15, versículo 1. Esse outro grupo é chamado de pecadores. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Não sou meio estranho, né? Nós sabemos que todas as pessoas são pecadoras, né? Os publicanos não eram pecadores, os publicanos e pecadores. Como se publicanos não fossem
pecadores. E nós sabemos que, obviamente, certamente, os publicanos eram. Muito mais aos olhos dos judeus. Porém, os fariseus e escribas, eles usavam essa expressão, né, de pecadores, para uma classe de pessoas assim marcadas com a vida manifestadamente imorais, por pessoas de ocupação óbvia, né, obviamente cinzenta, duvidosa, né? Esses eles chamavam de pecadores. Com estas pessoas, essa classe que eles chamavam de pecadores, nenhum judeu de respeito queria se misturar e muito menos se assemelhar com eles. Isso aparece numa fala do nosso Senhor, lá em Mateus 21, os versículos 31, os irmãos não precisam abrir, e 32, quando o Senhor diz assim: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, ou seja, adiante de fariseus e escribas, no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. O que o Senhor está dizendo para os fariseus? Os publicanos e as meretrizes vão entrar adiante, porque eles viram e creram, e vocês vendo isso, não creram. É como se eles dissessem, não, se eles crerem, então nós não vamos crer. Nós somos diferentes deles. Se eles vão para a direita, nós vamos para a esquerda. Se eles vão para a esquerda, nós vamos para a direita. Se eles crerem, a gente duvida. Então eles não se assemelhavam a essa classe de pecadores. E mais do que isso, eles tinham uma tendência também a achar que pessoas que tivessem doenças graves ou defeitos físicos eram pessoas que tinham cometido algum pecado grave. Vocês lembram lá em João 9, quando o Senhor está com seus discípulos e eles veem aquele cego de nascença, e eles perguntam assim, Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele? A pergunta não é, Senhor, houve algum pecado para que ele nascesse cego? Não, a pergunta é, quem pecou? Pecou, a gente sabe que, não, tem pecado aí, ninguém nasce cego assim. Quem que foi, ele ou os pais dele? Então há essa presunção de que doença grave, defeitos físicos, são evidência clara de pecado. Portanto, essas pessoas que os publicanos e os escribas consideravam como pecadores, e davam esse título, pecadores, eram essas pessoas de ocupação duvidosa, eram pessoas que tinham doenças graves ou fisicamente repulsivos, e eram pessoas de quem ele tinha que manter distância. Mas mais do que isso, irmãos, não era só um caso de manter distância. Havia uma dificuldade incrível de ver essas pessoas sendo incluídas no favor de Deus. E aí, lembrando do exemplo de Jonas, a ponto de pedir para morrer, do que ter que ver um desses pecadores sendo incluídos no favor de Deus. Então havia uma barreira realmente grande contra esse tipo de coisa, né? Então, o caminho de Deus é árduo. A lei para cumprir é dificílima. Se você acha que pode chegar em algum lugar, você tem que ir lá no primeiro degrau, aí você vai subindo os degrauzinhos. Eu já estou lá em cima, certo? Era esse raciocínio, né, farisaico aí que estava em jogo. E aí, nesse ambiente, irmãos, o versículo está nos informando que estas pessoas, né, cobradores de impostos, prostitutas, deficientes físicos, pessoas com doenças graves, basicamente os excluídos social e religiosamente, estavam vindo a Jesus. E pior, eles estavam recebendo essas pessoas, estavam comendo com elas. Percebe a indignação? Então, vem a acusação deles. E aí vocês percebam como essa acusação é curta, né? Como ela é breve, né? Tá tão óbvio para eles que o que o Senhor está fazendo é imoral, é tão patente aos olhos que isso é incorreto, que eles não precisam justificar o seu descontentamento. Eles simplesmente falam, esse recebe pecadores e come com eles. E se você estivesse lá e perguntasse, tá, e daí? Eles falariam, como assim, e daí? Ele está sentando com pecadores e está recebendo, né? Será que você não está percebendo o que está acontecendo aqui? Culpado, caso encerrado, não tem o que falar. É exatamente o que está acontecendo aqui. Então veja que esse conceito de pureza ritualística que eles mantinham, gerava um separatismo, né?
que se sobressaía muito acima do desejo de ver essas pessoas sendo restauradas pelo perdão de Deus. Eles não queriam, eles queriam ver essas pessoas condenadas, não perdoadas, não restauradas. Então, sob essa perspectiva, meus amados irmãos, Jesus também era impuro, e literalmente um fora da lei, né? Não estava cumprindo a lei, certo? Mais até, se ele está se assentando com pecadores e publicanos, é porque ele é como um deles, ele está se misturando com essa gente, né? E lá em Lucas 7, o Senhor, nós temos um registro de uma resposta do Senhor a esse tipo de acusação. Não abram lá, só ouçam. Lucas 7:33 diz assim. Pensei que fosse microfonia. Não é, né? Tá bom. Jesus diz assim: porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Então veja, vocês estão me acusando de ser comilão e beberrão, amigo de pecadores e tal. Mas João Batista, que não comia nem bebia, vocês diziam que ele tinha demônio, né? Basicamente, odiadores odiarão, né? Vocês vão falar mal de todo jeito, né? Então percebe, irmãos, como essa pecha, né, de amigo dos publicanos e pecadores vinha sobre o Senhor, né? Ritualmente impuro, desobediente da lei, culpado da mesma bebedice, da mesma glutonaria associada aos pecadores. Esse é Jesus. É isso que está acontecendo aqui. E se nós, irmãos, quisermos compreender melhor o porquê que o Senhor está se sentando com esses pecadores, se nós quisermos entrar um pouquinho mais a fundo, nós precisamos virar uma página para trás aí na sua Bíblia, e nós vamos começar a considerar um pouquinho ali, a partir do capítulo 14, versículo 1. Se a gente olhar para o capítulo 14, aí nós vamos ver o que acontece aqui no capítulo 15. Vamos fazer isso então, irmãos? Abram aí, capítulo 14, versículo 1. Veja como que o motivo espiritual, essa camada mais profunda, vai sendo manifestada para nós agora. E as coisas começam a ficar patentes aos olhos. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Então veja aqui, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você, cuidado para você não pensar que o Senhor só oferecia essa aceitação e comunhão com pecadores, né? Cobradores de impostos, prostitutas, deficientes físicos, porque aqui ele está sentado com quem? Com fariseus, para comer com eles. O Senhor está oferecendo a mesma coisa para um fariseu. Então nós não podemos perder o óbvio de vista aqui, né? O Senhor está caminhando entre não discípulos, né? Ele não fazia isso o tempo todo, mas ele fazia com frequência, né? Com pessoas de fora dos crentes. Versículo 2: e eis que estava ali, diante dele, um certo homem hidrópico. E aí chega então esse homem hidrópico aqui, né? Um homem que tinha um acúmulo anormal de líquido, né, nos tecidos do seu corpo, nas cavidades do seu corpo, então provavelmente um homem inchado, né, deformado, né, alguns tipos de hidropsia que criam uns calombos na pessoa, e você aperta assim e afunda de líquido, né, são como se fossem calos, e há uma deformidade no rosto. É aquele tipo de pessoa que quando você olha, você disfarça e tenta não olhar uma segunda vez. Desagradável de ver, uma pessoa que não provoca um bem-estar quando vista, certo? Essa é a pessoa que chega ali. Versículos 3 e 4. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. Você consegue imaginar, irmãos, a transformação imediata e impressionante na aparência desse homem? O Senhor o cura, e o desinchaço, né, aparece, né, e toda aquela deformidade se vai, e aparece uma beleza que nunca ninguém tinha visto. Esse homem está curado diante deles. E aí você tem algum louvor, algum elogio, alguma frase de arrependimento por parte desses doutores da lei e fariseus? Não.
você tem silêncio absoluto, indiferença. Eles ficam imóveis, eles não falam absolutamente nada, certo? Apenas silêncio. Versículos 5 e 6. E Jesus, aqui respondendo, lhes disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Silêncio de novo. Eles não estão falando nada, certo? Qual a razão desse silêncio dos fariseus? Por que esses homens estão tão quietinhos assim? Por que perderam as palavras de repente? Jesus vai botar o dedo bem no ponto aqui, nos versículos seguintes. Versículos de 7 a 11, nós vamos ver por que esse silêncio. Versículo 7 diz assim: e disse aos convidados uma parábola. Notem, irmãos, essa observação agora. Reparando como escolhiam os primeiros assentos. Dizendo-lhes, veja, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Em outras palavras, meus amados, essas pessoas estavam tão apaixonadas pelo louvor e a aprovação dos outros, a aprovação dos homens, que eles não podiam ver a glória do amor altruísta do nosso Senhor para com aquele homem doente. Certo? Eles estavam se lixando para um homem com essa, entre aspas, doença nojenta. Quem que vai se importar com esse homem com essa doença nojenta? Esse Jesus só está distraindo aqui, tirando a atenção da nossa principal preocupação aqui, que é ser considerado em autoestima. Eles estão chegando na casa desse fariseu para um jantar, muito provavelmente, e eles estão preocupados em sentar nos lugares de honra. Eles estão preocupados em não ficar naquele lugarzinho assim, mas no cantinho, onde só os perdedores se sentam, sabe? Então eles estão preocupados com aquilo, e o Senhor está dando atenção para esse homem nojento, esse homem com essa aparência repulsiva. Então veja que há uma ligação aqui, claramente, entre o que acontece na postura desses fariseus para com aquele homem doente, com a postura deles nesse jantar. E o Senhor vai usar isso agora para contar uma parábola. E Jesus termina essa parábola nos versículos 10 e 11, continue acompanhando aí no capítulo 14 de Lucas, dizendo assim: mas quando fores convidados, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terá honra diante do que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O problema era esse. Eles estavam muito preocupados em se exaltar. Autoexaltação, preocupação com status, preocupação com autopromoção. Esse era o problema, Nós sabemos muito bem, meus irmãos, eu e você, porque nós temos a mesma natureza desses homens aí, que um dos prazeres que nós temos é ser exaltado, pela importância das pessoas que a gente conhece e convive, Então, quando a gente encontra, eu tenho uma conversa, uma reunião, sei lá, com alguém muito famoso, ou com alguém muito conhecido, talvez um líder político, sei lá quem, a gente tem que contar para alguém, Você acredita que eu estava conversando com o fulano de tal hoje? O fulano de tal estava na mesma sala. E nós gostamos de sentir esse tipo de significância substituta, porque não é nossa, é de quem a gente conhece, de quem a gente convive, e a gente gosta de pensar assim: se tal pessoa é tão importante, tão significativa, me notou, então eu também devo ser significativo, eu também devo ser relevante, eu também talvez fui notado pelo fulano de tal. Isso está na nossa natureza. E se nós amarmos essa sensação de ser notado, de estar com pessoas relevantes o suficiente, e nós começarmos a amar isso de verdade, então nós vamos começar a ficar indiferentes para pessoas que não têm importância nenhuma, por Joãos ninguém da vida, que eventualmente vai nos fazer ficar apáticos com elas, e até mesmo incomodado com elas. Nós não queremos elas por perto, nós não queremos ser vistos com elas, nós não queremos conviver com elas, porque estar perto dessas pessoas nos faz sentir menor do que nós achamos que somos. Então veja, irmãos, que há uma conexão, quero mostrar isso para o irmão mais uma vez, há uma conexão aqui, entre essa apatia
desses homens para com aquele hidrópico, com esse comportamento que o Senhor está denunciando nesse jantar. Os irmãos estão percebendo? Por que eles são indiferentes para aquele homem? Porque ele era um João ninguém. E essas pessoas estão preocupadas com o quê? Com autoexaltação. Elas querem ser promovidas, querem ser vistas, né, de maneira destacada na sociedade. E aí, irmãos, o Senhor vai pressionando esse tema, né? O Senhor podia parar aí, talvez, mas o Senhor não. Vamos entrar mais a fundo ainda. Vamos continuar botando o dedo nessa ferida. Vamos pressionar um pouco mais esse assunto. E nos versículos 12 a 14, Jesus então pressiona ainda mais, certo? E após ter falado com os convidados que estavam ali, agora o nosso Senhor vai se dirigir ao anfitrião do jantar, certo? E se dirigindo ao anfitrião do jantar, ele está ensinando, obviamente, para todos que estavam ali, presentes. Versículos 12, 13 e 14, então, diz assim: e dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres o convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Olha que listinha interessante. Pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então Jesus disse para o homem que o havia convidado, certo, para estar ali, mais ou menos o seguinte: olha, você e seus amigos dedicam as suas vidas, né, nessa redoma lacrada de mútua admiração, né? Provavelmente você chamou esses doutores da lei, esses fariseus, porque eles já tinham te convidado antes. Você está repagando, né, a gentileza, e porque você os convidou nessa noite, então eles ficam devendo a próxima, e aí, semana que vem, eles que vão te convidar para ir na casa deles, né? E isso criou essa redoma aí de mútua admiração, né? E ao convidar para vocês ficar jantando um na casa do outro, passando tempo um com o outro, vocês ficam expressando essa admiração de um para com o outro e literalmente se bajulando um ao outro, e ao fazer isso vocês alimentam uma vaidade um no outro, recebendo atenção um do outro, se sentindo importante nesse mundinho que vocês criaram aí. E o resultado disso é uma indiferença de nariz empinado para com os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. Por quê? Por que a indiferença com essa classe de pessoas? Porque elas não podem retribuir, porque elas não podem fazer nada para esse teu desejo de autoexaltação. Eles não podem te convidar de volta, certo? Eles não podem dar um jantar na mesma altura. Aliás, o elogio deles não vale nada, porque eles não são ninguém. E pior, eles são sacos em fundo para a sua caridade. Você vai convidar eles para jantar e, saindo da tua casa, você vai continuar cego, vai continuar pobre, vai continuar manco, vai continuar aleijado. Não vai mudar nada. E aí Jesus então diz no versículo 14: mas recompensado te será. Veja, eles não podem te recompensar, mas há uma recompensa para você. Recompensado será na ressurreição dos justos. Então veja que existe sim uma recompensa para você amar os excluídos, o João ninguém desse mundo. Em outras palavras, irmãos, o poder para se libertar dessa escravidão da autoexaltação e apatia para com pessoas não atraentes, pessoas não relevantes, com hidropsia, por exemplo, é amar aquilo que Deus lhe dará na ressurreição, muito mais do que você ama a paparicação de pessoas importantes e os prazeres de um círculo fechado na sua mesinha de jantar. Você tem que amar muito mais o que o Senhor te dará na ressurreição do que você ama isso. Senão, você vai continuar escravo da autoexaltação. E aí nos versículos 15 a 24, o Senhor apresenta uma parábola sobre o banquete. É uma imagem clara do convite que Deus Pai está fazendo no Evangelho, né? Não tem como duvidar, está evidente ali. E nos versículos 14b a 20, ali em Lucas 14 ainda, diz assim: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos.
E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los, logo rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. Veja, nenhum desses motivos aqui que as pessoas estão dando para não ir no banquete são motivos maus em si mesmo, mas são coisas do cotidiano que estão impedindo as pessoas de entrar no reino. Trata-se de pessoas que estão vivendo a vida neste mundo como se esse mundo fosse o mundo delas. Não são pessoas com espírito de forasteiros, peregrinos. Então, o anfitrião desse jantar da parábola diz ao seu servo ali no versículo 21, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados, mancos e cegos. Vocês perceberam essa listinha? Aqui no versículo 21. Olha lá para o versículo 13. Não é igualzinha? Na mesma ordem. Pobres, aleijados, mancos e cegos. Veja que antes de contar essa parábola, o Senhor havia dito que eles deveriam convidar os excluídos, né? Os deficientes, os pobres, né? Os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E agora, nessa parábola, o Senhor conta aqui, né? E revela que é exatamente isso que Deus faz. É exatamente esse tipo de pessoas que Deus está convidando para o seu banquete. Por isso que o Senhor podia dizer para eles convidarem esse tipo de pessoa, porque Deus está fazendo a mesma coisa. Deus está convidando esse tipo de pessoa. O coração inclusivo de Deus está sendo revelado para com os pobres, aleijados, mancos e cegos. Versículo 23. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Irmãos, forçar quem? Os excluídos. Forçar os pobres, mancos, aleijados e cegos, para que a minha casa se encha. E aí, irmãos, nós podemos voltar para o capítulo 15 lá. Agora nós podemos ver, né, essa clara ligação. Né? Nós vamos encontrar Jesus comendo com quem? Com pobres, mancos, aleijados e cegos. Jesus está comendo com publicanos e pecadores. É exatamente o que o Pai está fazendo. É esses que Ele está chamando para a sua mesa. E os fariseus estão murmurando a respeito. Né? O que o Senhor está fazendo então, queridos, ao comer com os excluídos? O que o Senhor está manifestando ali? E aí Ele vai contar isso para nós com as 3 parábolas que estão no capítulo 15. Mas é importante, né, a parábola da ovelha perdida, vocês não lembram? Do filho pródigo e da dracma perdida. Mas é importante você observar que isso começou a ser revelado no capítulo 14. O capítulo 14 é muito importante para você entender o impacto que está sendo feito ali no capítulo 15, certo? Então, o Senhor quer que a sua casa seja cheia e a sua comida eterna seja desfrutada. Então, Ele envia o seu Filho para dar sua vida em resgate de muitos, não é isso? E para chamar pessoalmente os convidados ao banquete celestial do Pai. Mas os escribas e fariseus, que foram os convidados originais, estão apaixonados demais com seus lugares de honra, né? Preocupados demais com as coisas dessa vida, campos, gado, família, para se importarem minimamente com esses de reputação duvidosa, ou hidrópicos, ou deficientes. Então Jesus faz o quê? Sai pelos caminhos e valados, versículo 21, encontra os pobres, eu, você, nós, amém? Ele nos encontra, e cobradores de impostos, e pegadores de toda sorte, e come conosco, nos inclui. Oh, aleluias,
Glórias a Ti, Senhor. E o que significa que o Senhor está dando uma entrada, né? Um trailer, digamos assim, daquilo que o Pai oferece. Um banquete com o Filho de Deus, aceitador, perdoador, Filho de Deus. E é exatamente o que nós temos lá em Lucas 15, né? Ele que vai buscar a dracma perdida, ele que vai em busca, né? Deixa as 99, vai em busca da 100ª ovelha que se perdeu, ele que está lá no portão todo dia, esperando esse filho voltar. Oh, meus irmãos, que maravilhoso é isso! O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele nos buscou, Ele nos recebeu, Ele come conosco, Ele nos salva. Essa é a nossa vida e esperança, irmãos, é nós termos um Deus tão precioso, tão maravilhoso. Se Ele não fizesse isso, se Ele não saísse nos caminhos e valados, e não fosse buscar esse pior tipo de gente que existe, eu e você não estaríamos aqui agora. Amém? Mas tem um cuidado aí, tem um perigo envolvido aí. Vamos voltar lá para terminar o livro de Jonas. Nós não terminamos, né? Nós falamos simplesmente que Jonas pediu para morrer, certo? E é a última palavra que nós ouvimos de Jonas, né? O Senhor pergunta: a tua ira é justificada, Jonas? Exatamente, absolutamente sim, Senhor. Mate-me, deixe-me morrer. E nós não ouvimos mais de Jonas. E o motivo por esse desespero todo de Jonas, por essa vontade de morrer, é que ele havia se apegado a uma boboreira, cuja sombra ele tinha desfrutado por um dia. Fez sombrinha para ele por um dia, agora ele está tão chateado que ela morreu que ele quer morrer junto. E Deus responde ao pedido de morrer de Jonas da seguinte forma, vejam lá, Jonas 4, versículos 10 e 11. Veja o que Deus fala. Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Imagine você uma balança, né? Coloque de um lado essa boboreira, que viveu por um dia, né, e logo morreu. E do outro lado da balança nós temos a grande cidade de Nínive, com seus 120.000 homens. E Deus está perguntando, qual das duas vale mais? Com qual delas você se importa mais? Certo? Vocês notaram que não há resposta? O livro de Jonas termina com uma pergunta? Se eu pudesse, irmãos, eu gostaria de colar um espelhinho no final do livro de Jonas. A pergunta seria assim, não te importas, né? Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Espelhinho, para você ver o seu rosto. Porque essa pergunta é feita para o leitor, é feita para você. É para você pensar. Com quem que eu me importo realmente? Será que eu me importo com minha zona de conforto, com as minhas ideias preconcebidas, mais do que eu me importo com pecadores que estão indo para o inferno? Qual que é a minha escala de valores aqui? Então vejam que o livro de Jonas começa com Jonas e termina com você, termina comigo. É isso que esse livro está fazendo. E ele está perguntando para você, colocando você no lugar de Jonas. E não há resposta, porque talvez você deveria pegar um lápis ou uma caneta e escrever uma resposta. Responda essa pergunta. Seja sincero. Coloque essa pergunta ali, né, destacada, e depois a responda. O que vale mais para você? A sua, entre aspas, aboboreira, ou 120.000 homens que estão condenados aí para o inferno? O que vale mais? E é isso, irmãos, que está em jogo aqui. Será que você está disposto às pessoas pecadoras se perderem para sempre por causa da sua redominha religiosa?
Por causa da sua zoninha de conforto? Essa é uma pergunta. Outra pergunta. Você consegue lidar com o fato de que Deus gosta de pessoas que você detesta? Você não gosta? Como é que você lida com o fato de que Deus está incluindo na sua família pessoas que, na sua opinião, deveriam ficar fora? Não deveriam estar aqui dentro. Pessoas que Deus gosta, mas você não. Certo? Será que você consegue aceitar o fato de que Deus ama os teus inimigos? Que Deus as deseja salvar? O livro de Jonas deveria ser respondido por nós, né? E dessa maneira nós deveríamos nos humilhar e lembrar que se Deus não tivesse amado os seus inimigos, nós não estaríamos aqui. Se Deus não tivesse incluído pessoas repulsivas, nós estaríamos perdidos. Se Deus não tivesse estendido para gente insuportável, gente que se acha, gente, sabe, daquelas assim que não presta, eu e você não estaríamos aqui. Porque nós somos esse tipo de pessoas. Nós só temos dificuldade com pessoas que tenham pecados diferentes dos nossos, né? Porque a gente tem alguma coisa para falar. Já as pessoas que pecam igual, a gente tende a ser mais compreensivo. Ah, irmãos, nós temos uma tendência tão grande a ser fariseus. É gostoso a gente olhar para esse texto de Lucas e lembrar que nós somos o filho perdido, que foi recebido pelo Pai no portão. É gostoso nós lermos esses textos e pensar que somos a dracma perdida, ou a ovelha perdida que foi buscada. Mas na parábola do filho pródigo havia um irmão mais velho que ficou bem doído. E esse muitas vezes é o nosso lugar, irmãos. E nós não nos damos conta, nós não percebemos. Por isso, para nós encerrarmos, queridos, eu queria aplicar assim rapidamente, né, essas verdades a 3 grupos de pessoas, bem rápido aqui. O primeiro grupo de pessoas são com os perdidos, são aqueles que não foram alcançados pelo mesmo evangelho que eu e você fomos, certo? Você sente o clamor dessas almas? Você se importa com elas estarem indo para o inferno? Há no teu coração uma chama de testemunhar, de oferecer para elas a oportunidade, pelo menos, de ouvirem o Evangelho para ver se Deus as concede fé? Deixa eu fazer essa pergunta de outra forma. Imagine que amanhã nós acordemos e nos jornais há uma notícia assim, de que a liberdade religiosa cessou no Brasil e que está proibido agora você falar da sua fé para as outras pessoas. Você não pode, a lei proibiu, certo? Pense no motivo que você quiser pensar para isso. É só um exemplo. Se amanhã fosse proibido e houvesse uma fiscalização eficaz com relação a essa lei, o que mudaria na tua vida? Você ia dizer, não dou nada. Eu já não vinha falando mesmo. Certo? Que mudança haveria na tua vida? Se fosse proibido de falar de Jesus? Mudaria alguma coisa? Por aí você já começa, né, a ter teu coração vindo para a superfície, né? Você já começa a enxergar qual que é o fervor que você tem pelas almas perdidas, certo? Como é que está isso, irmãos? Você não se importa de ter sido convidado, ter sido incluído, e outros, na mesma posição que você, ainda não estão aqui? Onde é que estão os enviados dos nossos dias, irmãos? Onde é que estão aquelas pessoas que sentem isso pesar nos seus corações muito mais do que qualquer outra coisa? Como já houveram, né, irmãos na história da igreja, né? Como os moráveis, por exemplo, que há uma história de um deles que procurou o seu ancião e disse, eu preciso ir para tal país pregar o evangelho. E o ancião respondeu dizendo, bom,
Você sabe que a gente não envia, né, não sustenta missionários. Então, se você sente um chamado de Deus, Deus vai cuidar de você. Ele falou, sim, irei, mas só quero pedir uma coisa, um par de sapatos novos, porque os meus estão furados. Ele falou, bom, esse pedido é razoável, a gente vai providenciar um sapato novo, eu levo para você na sua casa de manhã. E chegando lá, esse homem, na manhã seguinte, bateu na porta desse homem e ninguém respondeu. E ele entrou e encontrou um bilhete assim: parti para o campo missionário. Não pude esperar pelos meus sapatos novos. Porque como eu poderia esperar mais um minuto com pessoas indo para o inferno e eu aqui esperando por sapatos novos? Fui. Oh, irmãos, como nós precisamos desse ardor, como nós precisamos desse despertamento no nosso coração. O Senhor não te arrebatou ainda por um motivo, irmãos. Há algo para você fazer, há algo para mim fazer. Segundo grupo, irmãos, aquele grupo de irmãos diferentes de nós, né? Para alguns de nós, o calcanhar de Aquiles pode ser com irmãos de denominações, outros podem ser com irmãos que estão aqui dentro. Ah, mas ele pensa diferente de mim. Como é que pode estar aqui dentro? Né? E aquele desejo uniformizante, né, legalista, que quer uniformidade em assuntos secundários, assuntos que não são importantes, né, e joga um testemunho de Cristo fora por causa dessas bobagens, né, e que gosta de se sentir importante, gosta de se sentir exaltado, gosta de se sentir maduro espiritualmente ao excluir outros. Né? Como é uma armadilha para tantos de nós esse sentimento. Como nós gostamos, irmãos, de nos imaginar com a verdade, né? Com a visão correta, com a luz da palavra, né? E quem não pensa assim, coitado. Tem alguns de nós, irmãos, que somos tão hipócritas a ponto de demorar anos para aprender uma verdade do tamanho de um grão de areia. E quando finalmente aprendemos, no minuto seguinte já estamos pisando em todo mundo que não pegou ainda. Né? Como que você não entende uma coisa matura, né? Criancinha da fé. Irmãos, como nós precisamos ser guardados disso? Quanto nós precisamos ser guardados? Tantas pessoas precisando ser amadas, acolhidas. E quantas pessoas clamam por isso, né? E nós com mãos encolhidas porque estamos trancafiados na nossa saletinha teológica, né? E não somos capazes de ver que Deus gosta de música que nós não gostamos, Deus alcança pessoas que nós não alcançaríamos, Deus age de maneiras que eu e você nunca agiríamos, e há muita diversidade, né, irmãos? E claro que no meio disso há muita apostasia, muita carnalidade, muita coisa que não vem do Senhor. Então não pense que eu estou falando de um ecumenismo aqui, né? Nós precisamos discernir isso, irmãos. Porque há sim muito desvio nos nossos dias, nós vivemos dias muito maus. Mas isso não pode ser plataforma para a tua arrogância, né? Para o teu sectarismo, para o teu exclusivismo. Cuidado, viu? E há um terceiro caso aqui, irmãos, da falta de perdão, né, daqueles que nos ofenderam, nos feriram. Esse é um grupo de pessoas que facilmente nós podemos colocá-las, né, no grupo dos ninivitas, enquanto nós nos sentamos na cadeira de Jonas, não é? E aqui também há muito discernimento sendo necessário no nosso coração. Porque há aqueles que saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Há aqueles com qual não devemos nem sequer comer, porque são apóstatas, certo? Mas nós temos que cuidar, irmãos, com discernimento. Lá em Mateus 18, quando nós temos a parábola daquele servo que devia, os irmãos lembram, né? E ele foi perdoado a sua dívida, e logo ele saiu na rua, encontrou alguém que lhe devia menos, e o esgoelou, né? E falou, me paga! E aí o rei, que era o credor original, falou, você devia tantos dinheiros e foi perdoado por mim. E não foi capaz de retribuir, né? Ou passar adiante o mesmo perdão. Então agora você vai para a cela. Lembram?
capítulo 18 de Mateus, aquela parábola termina assim, irmãos, no versículo 32, nós lemos assim: então o seu senhor, chamando a sua presença, isso é um pedacinho do final da parábola, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Preste atenção no último versículo agora. Assim vos fará o meu Pai Celestial. Assim vos fará. Assim. Você vai receber esse tratamento. O teu perdão será cancelado e você terá que pagar a tua dívida. Se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Sério, né, irmãos? Há mais de uma maneira de ser fariseu. Vocês não estão entendendo? Há mais de uma maneira de nos alegrarmos com nossa inclusão e mantermos os outros de fora. E a falta de perdão é uma delas. Irmãos, se tem algo venenoso no meio da igreja do Senhor, é falta de perdão, irmãos. Como isso gera frieza espiritual, como isso gera orações impedidas, como isso gera atração para com o mundo, como isso se baseia e impulsiona o nosso sentimento de autojustiça, como isso é fatal espiritualmente. Como nós precisamos cuidar com isso, irmãos? Sim, há alguns irmãos que talvez, mesmo perdoados, não voltarão para o nosso convívio. Talvez hajam casos assim. Mas cuidado com raiz de amargura, irmãos, porque por ela muitos são contaminados. Irmãos, não é permitido para um cristão ter falta de perdão. Nós precisamos nos ver como tendo sido perdoados de uma dívida muito maior. Se nós fomos aqueles cegos, mancos, aleijados e pobres que foram incluídos na mesa do Senhor, o mínimo que nós podemos fazer é continuar incluindo pessoas assim. Porque se nós não fizermos isso, nós não entendemos a graça da qual nós somos alvos. Nós não tivemos clareza do que nos foi dado e simplesmente iremos suspender, digamos assim, aquela cadeia de graça e misericórdia que está vindo sobre nós. Lá em Romanos 15:5 diz assim: portanto recebei-vos ou aceitai-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Veja, a base da tua aceitação pelos outros não é o mérito dos outros, não é a empatia com os outros, não é ter entendido o outro, não é ter finalmente compreendido. A base da tua aceitação para o outro é a tua própria aceitação. Assim como você foi aceito em Cristo Jesus para a glória de Deus, aceite também. Essa é a base. Então, se você quiser ter um coração guardado dessa sorte de farisaísmo, irmãos, perdoe. Não vou falar muito sobre isso. Mas o importante aqui é nós entendermos, amados, que nós podemos nos tornar fariseus muito mais facilmente do que pensamos. Muito mais facilmente. Porque nós temos, sim, um desejo de excluir pessoas que Deus está incluindo. De rejeitar aqueles que foram aceitos por Deus. Certo? E que o Senhor possa nos dar graça para que a gente inclua aqueles que não podem retribuir. Olhando e tendo o coração fixo na recompensa que receberemos na ressurreição dos justos. Quando nós vivermos essa vida, não para esta vida, mas para a vida que está por vir, irmãos, muitos problemas nas nossas vidas serão resolvidos. Nós pararmos de viver para o aqui e agora, para minha velhice, para minha aposentadoria, e passarmos a viver para a eternidade. Ah, irmãos, muita coisa será ajustada no nosso coração. E que o Senhor nos ajude nisso. Amém?
Vamos orar. Paizinho, nós te louvamos, Senhor, pela tua obra tão maravilhosa de salvação. Obrigado, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos nessa noite para nós vermos, Senhor, que a nossa salvação é um milagre da tua graça, Senhor. Senhor, nos expõe e tira de nós todo sentimento de mérito pessoal, Senhor. Todo sentimento de autoadmiração, todo sentimento de autoexaltação. Nos ajuda a entendermos, Senhor, que o Senhor foi infinitamente compassivo e gracioso ao ter nos salvo. E que nós estamos aqui por uma obra maravilhosa, impressionante, sem medida da tua graça. Senhor, nos ajuda a vermos, Senhor, a obra da qual somos alvos, para que o nosso coração seja alargado para com o nosso irmão, Senhor, para que o nosso coração seja alargado para quem está do nosso lado. Senhor, eu te peço que pelo teu Espírito Santo nesta noite, o Senhor venha, Senhor, a gerar paixão pelas almas perdidas no coração dos nossos irmãos aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, com aqueles que são diferentes de nós. E nos ajuda, Senhor, para que o nosso coração seja liberto de toda raiz de amargura, de toda falta de perdão, Senhor. Nos ajuda a ver, Senhor, a pior ofensa que foi cometida contra nós, como pequena diante da nossa ofensa diante do Senhor. E como nós podemos ousar, Senhor, tendo recebido tamanha salvação, negar perdão para quem cometeu ofensas tão pequenas em relação à nossa ofensa. Senhor, nos expõe na nossa hipocrisia, Senhor, nos gera arrependimento, Senhor, genuíno no nosso coração, e que nós possamos, Senhor, ter um coração inclusivo, Senhor, um coração generoso, Senhor, um coração afetuoso, hospitaleiro, especialmente para com aqueles, Senhor, que não são ninguém, para aqueles que não podem nos retribuir. Senhor, nos ajuda a viver não para este mundo, não para esta vida, mas para a vida por vir. Senhor, nós não queremos juntar tesouros na terra e sim no céu. Nós queremos, Senhor, viver com olhos para o galardão que nos será dado. É isso que nós queremos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de nos apegarmos a este mundo. Guarda-nos, Senhor, de nos distrairmos, de perdermos o foco, Senhor, de acharmos que somos daqui e começar, Senhor, a nos contaminar com picuinhas e coisas do diabo, Senhor, para apagar de nós o brilho do testemunho de Cristo. Antes, Senhor, nos gera temor, Senhor. Senhor, e que esta palavra seja acompanhada, Senhor, de frutos de arrependimento, de decisões tomadas, de conversas tidas, de mãos estendidas, de rotinas alteradas, de valores mudados. Senhor, não nos permita não nos permita estar nos enganando a nós mesmos, ouvindo tua palavra e não sendo praticantes. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, em nome de Jesus nós oramos, amém. Deus abençoe os irmãos, amém?